Se você é empresário e precisa saber quem contratar em qual momento, então fica aqui nesse vídeo que eu vou te mostrar quais são as fases da empresa, as principais fases de maturidade de uma empresa e quem são as pessoas que faz sentido contratar em cada uma das fases. Porque se você não tiver esse olhar, possivelmente ou você vai ter funcionários de luxo, que são aqueles caros para o seu momento, ou você vai ter uma equipe que não dá conta do recado, que ela é o quê? Uma equipe barata demais para o seu momento. Então fica aqui que ao longo desse vídeo eu vou trazer um conteúdo como ninguém nunca te mostrou para você crescer o seu negócio. Muito prazer, meu nome é Caroline Pereira, sou advogada de formação e há anos trabalho no mercado digital com gestão de projetos, como cursos, como mentorias e principalmente eventos presenciais. Nos últimos anos eu passei por diversos negócios, diversos projetos e uma coisa para mim ficou muito evidente. Não importa o quanto de energia você coloque lá em vendas, em marketing, em criar o melhor produto, se você não tiver junto com isso, um olhar para a gestão do seu negócio, a construção da inteligência do seu projeto, a contratação das pessoas certas, é como crescer com balde furado. Todo o esforço vai escorregando aí e você vai ficando com aquele sentimento de que está sendo um fardo, está sendo um peso, você tem que fazer o resultado ali na unha, quando na verdade existem princípios básicos de gestão que a gente pode aplicar em todo e qualquer negócio, dos pequenos ao grandes. Gestão não é coisa de empresa grande, mas existem coisas super práticas, de fácil implementação, de fácil acesso para você implementar dentro do seu negócio e já colher resultados positivos, porque gestão é aquele básico que você faz todo dia um pouquinho, é a sua mudança de percepção, de mentalidade em relação ao seu negócio, que faz as coisas nessa engrenagem funcionar melhor em relação aos seus produtos, aos seus serviços e aos seus clientes. Então, ao longo desse vídeo, prepara papel e caneta, porque eu vou trazer um conteúdo que eu geralmente dou em palestra ou dentro de cursos, aulas gravadas, mas eu vou trazer para você porque eu considero isso. Algumas pessoas até podem dizer assim, mas isso é muito óbvio. Ah, é? Então, por que tá tão pesado continuar o seu negócio? Por que no final do mês a conta não está fechando? Porque existem dois cenários aqui. Ou você pode estar com uma equipe muito cara para o seu momento, é o que eu chamo de, eu vou falar aqui os dois extremos, é o que eu chamo de os funcionários de luxo, que são aqueles que têm uma remuneração muito alta para o seu momento, sabe? Quando você paga pensando assim, nossa, tá caro. E na proporção, esse funcionário não consegue, por N motivos que vou explicar aqui, trazer um retorno sobre o investimento do salário dele. E não é só porque ele é caro ou só porque o seu serviço, enfim, não, é um conjunto de percepções que a gente tem que prestar atenção de contexto para esse funcionário trazer retorno. E do outro lado extremo, a gente tem aquela equipe barata que você paga baratinho. Não, mas eu tô pagando baratinho. Já ouvi isso várias vezes, gente. Só que esse funcionário não consegue também trazer retorno sobre o investimento, porque aí a sua empresa já está num momento muito mais avançado de crescimento do que esse funcionário. Obviamente, entre preto e branco, existem 50 tons de cinza e o nosso objetivo é sempre caminhar para uma equipe mais alinhada, uma equipe com mais conhecimento técnico, com mais habilidades, com mais match cultural, um alinhamento entre a cultura da empresa e a cultura dessa pessoa, para que a gente possa vender mais, vender com qualidade, entregar com qualidade, reter nossos clientes e tudo mais. Então, fica aqui comigo que eu vou te explicar cada um desses pontos. Vou compartilhar aqui os meus slides para você acompanhar alguns tópicos do que eu vou falar. Primeiro, fases de um negócio. Vamos lá. Todo o negócio passa por fases. E esse é um ponto muito importante, que é o quê? Fases de um negócio, elas não estão necessariamente relacionadas ao tempo ou à idade de uma empresa, porque existem empresas muito novas, muito maduras, e existem empresas de 5, 10, 15 anos que ainda se comportam, como eu vou trazer aqui, numa fase inicial, porque não é sobre o tempo da empresa. Então, se você tem a sua empresa aí há 5 a 10 anos, saiba que você ainda pode se enquadrar aqui nessas fases, não por causa do tempo, mas por causa do nível de maturidade da sua gestão, dos seus processos e tudo mais. Então, quando a gente fala de fases de um negócio, cada empresa,
Cada fase, na verdade, tem a sua cultura, o seu estilo de liderança, a posição do dono dentro do organograma, e vou trazer aqui um organograma para você entender um pouco mais, e também o tipo de pessoa que você tem que contratar para essa fase. Eu particularmente adoro esse conteúdo porque ele vai te trazer muita clareza. Então, qual que é a primeira fase? A fase eu presa, aquela onde o dono está muito focado em fazer o próprio negócio, a própria ideia dele sobreviver. É o momento onde a gente tem que tentar entender, né? Entender a aderência do nosso produto ou do nosso serviço no mercado. As pessoas compram isso, as pessoas precisam, isso realmente resolve um problema? Porque aqui, nesse momento, o grande balizador para você continuar crescendo na sua empresa é se o seu produto vende no mercado, se você consegue gerar receita com ele. Porque depois a gente vai para uma fase de construção. Validado esse produto ou esse serviço no mercado, a gente vai começar as primeiras etapas de construção. As primeiras contratações, os primeiros processos, esse olhar sobre gestão. E aqui entra aquele ponto que as pessoas falam: primeiro vender ou primeiro olhar para a gestão. Qual que é a minha opinião sobre isso? Gente, isso não existe. Primeiro você faz uma coisa e depois você faz outra, tá? O que acontece na prática? Você vai vendendo e você tem que ir construindo a gestão, por exemplo, na fase eu presa, o mínimo necessário para entregar aquele produto. E aí depois, numa fase onde você já está construindo mais equipe, você vai ter que olhar para vendas e também vai ter que olhar para gestão. Porque uma coisa é fato, quanto antes você entender isso, melhor. A gente pode até ter o luxo de se ocupar focando só em gestão, mas se não tiver dinheiro no caixa, não adianta de nada. Então tem que ter receita o tempo inteiro. Esse momento onde você começa a olhar mais para a gestão, possivelmente é um segundo momento aqui da sua empresa, quando você consegue trazer alguém, uma pessoa que vai olhar mais para isso, uma pessoa que vai olhar mais para produto, melhoria do produto, mais para o relacionamento do cliente, mas você nunca pode parar de olhar para vendas, porque se você parar de olhar para vendas, o seu negócio deixa de crescer. Então, na minha concepção, quem fala que tem que primeiro vende, essa briguinha entre primeiro vende ou primeiro cuida de gestão, é uma briga para te vender o produto da pessoa. Ou ela está te vendendo um produto de gestão, ou ela está te vendendo um produto de vendas. Então, por isso que ela está trazendo essa narrativa. Na prática, você tem que olhar para as duas coisas conforme elas vão acontecendo e na medida delas naquele momento. E a terceira fase é uma fase mais de crescimento, onde a gente vai olhar para um negócio mais maduro, uma fase mais de consolidação. É sim quando a gente consegue trazer esse olhar de camadas, de hierarquia, de contratações mais maduras, de contratações mais especialistas. E talvez você esteja olhando isso e pensando: Carol, como que eu vou entender que fase que eu tô? E eu vou trazer aqui uma visão de hierarquia para você entender um pouco mais sobre isso. Quando a gente fala de uma empresa, não sei se o meu mouse vai aparecer, mas eu vou indicando aqui cada um dos pontos. Quando a gente fala de uma eu presa, que é essa fase aqui de sobrevivência, o que a gente está falando? De um dono, um expert, por exemplo, eu trouxe aqui o exemplo de um expert, como empresas que eu cuido há muitos anos, que são empresas de advogados que também têm negócios educacionais. Então, quando a gente está falando aqui, de um sócio expert, na fase eu presa, ele está sentado em todas essas camadas. Ele faz o conteúdo dele, se aparecer um lead no direct, ele vende, ele entrega o produto, porque ele é o expert, ele entrega a mentoria, a consultoria, a aula, tudo, e ele paga as contas e faz o financeiro e tudo mais. E na fase eu presa, esse dono, ele tá em todas essas cadeiras. Não tem liderança diária, não tem isso. Não tem um administrativo. Ele tá all-in. Quem são as primeiras pessoas que esse expert, esse dono vai contratar? Ele possivelmente pode contratar um suporte / secretariado, que é uma das primeiras contratações que eu recomendo quando você tem um negócio de criação, né, um negócio de educação, porque essa pessoa vai fazer várias atividades operacionais simples, repetitivas, que demandam baixo conhecimento técnico e que vão liberar muito o seu tempo.
A lógica das contratações, ela sempre tem que seguir isso, liberar o tempo do dono para ele gerar mais resultado. Sempre tem que ser assim, libera o tempo do dono para ele gerar mais resultado. Porque sim, o negócio vai crescer na medida que o dono tá ali na frente construindo mais. Então, numa fase já de construção, vou ir voltando aqui para você entender. Quando a gente está falando de uma fase de construção, o que esse dono vai fazer? Ele vai trazer um social media para ajudar ali no Instagram. Então, perceba que ele começa a trazer assim, uma segunda etapa. E aí ele começa a olhar mais para a estratégia do conteúdo e tudo mais. Essa pessoa também vai trazendo um conhecimento. Só que essa pessoa do social media, vou trazer um exemplo aqui, ela também responde o direct. Então, ela também ajuda ali na etapa de vendas. E o dono, perceba que o dono ainda é o expert, ele ainda está no marketing, nas vendas, ele ainda é o produto, ele aprova o pagamento e tudo isso. Mas ele já começou a trazer algumas camadas ali, algumas pessoas para ajudar. Numa fase de eu presa para construção, é onde a gente tem que trazer pessoas um pouco mais generalistas. Isso aqui, ó, é a principal coisa que você precisa entender para parar de ter funcionário de luxo e parar de ter funcionário barato que não gera resultado. Na fase eu presa / construção, você precisa trazer, eu vou olhar bem nos seus olhos, funcionários ou prestadores de serviços colaboradores um pouco mais generalistas, e já explico, com um ticket um pouco mais baixo. Por quê? Porque como você não tem esse organograma maravilhoso aqui dividido em estratégico, tático e operacional, essa pessoa ela precisa fazer mais do que uma habilidade só. Então, se eu trago, por exemplo, numa fase eu presa, um grande gestor de tráfego exclusivo, e aqui é onde a gente erra muito, eu já errei inúmeras vezes, gente, até entender essa lógica. Eu nunca me esqueço que uma vez a gente estava começando um novo projeto, começando uma nova fase de um projeto que a gente tinha, e a gente trouxe um diretor que custava entre 25 e 30 mil reais por mês. Era mais do que a folha da empresa, era mais do que os sócios tiravam naquele momento. Essa pessoa, ela não se encaixa, porque embora ela tenha altas habilidades técnicas, né, é um grande diretor, nós éramos estilo eu presa. Então não fazia sentido aquela remuneração tão alta, porque nós não éramos a empresa que ele, com todo aquele conhecimento, ia conseguir acoplar e gerar resultado. Então, era o típico funcionário de luxo. Ele custa muito para o momento da empresa. Quando a gente está falando de um momento de crescimento, talvez fizesse mais sentido. Então, esse é um erro que você tem que prestar atenção para você não cometer. Quando a gente fala desse momento mais de eu presa, ou esse momento mais de construção, você tem que trazer funcionários que sejam um pouco mais generalistas, que saibam, por exemplo, se precisar, essa pessoa sabe pagar contas e ela sabe responder o suporte e ela me ajuda aqui a responder os comentários ali no Instagram. Uma pessoa que ela consegue abraçar mais responsabilidades. O generalista vem daí. Ela consegue abraçar mais responsabilidades para aí sim, depois que você crescer um pouco mais, você vai dividindo essas responsabilidades. Quando a gente está falando de uma fase de crescimento, a gente vai mudar um pouco esse princípio do trazer o generalista para trazer pessoas mais especialistas. Então, nesse momento, é o momento que você vai trazer um bom CS ou um bom atendimento, relacionamento com o seu cliente, porque isso vai fazer diferença. É o momento que você vai trazer um vendedor, talvez um SDR. Perceba, uma pessoa mais focada em executar aquela habilidade. E um ponto muito importante. Por que é caro trazer essa pessoa no início? Porque você não é a empresa ainda que tem um fluxo, um volume de atividades expressivo para fazer essa pessoa se pagar e gerar resultado. Então, o que adianta eu trazer um SDR no início da minha empresa se o vendedor não tem leads para fazer as sessões de vendas? No início, o vendedor é SDR e vendedor, e com o tempo, com o volume de leads, com o volume de oportunidades de clientes,
faz sentido dividir esse cargo. Porque lembra que o oposto do funcionário de luxo é o funcionário que ele é barato e não gera resultado, né? Mas o funcionário de luxo ele está ocioso dentro da sua empresa. E o funcionário mais barato, chega um momento que você vai crescendo, ele não consegue te acompanhar. E esse é um ponto pelo qual a gente tem tantas crises culturais, problemas culturais, tantas empresas que quebram de época em época. Porque é como se tivesse uma arrebentação. Aqui a gente tem funcionários mais generalistas que fazem mais. E aí você vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, até o momento onde você precisa de pessoas mais especialistas. E aí você vai ter que contratar uma galera boa para gerar resultado, continuar gerando resultado. E essas pessoas aqui que foram lá, como é que é aquele ditado? Que desbrava. Quando a gente chegou aqui, tudo era mato, né? Desbravaram o mato com você. Acho que é mais ou menos isso. Essas pessoas, talvez elas não se encaixem nesse momento, mas a gente é grato, a gente quer reconhecer elas. Pô, elas estavam aqui quando tudo era mato, mas existe uma grande transformação aqui entre o tipo de funcionário que você precisa ter em cada uma das fases do seu negócio. E é por isso que nós, às vezes, estamos com a folha inflada ou com uma equipe que não gera resultado, porque a gente tem que sempre olhar essas variáveis. Então, quando e como começar a contratar? Para você, se você está numa fase mais eu presa, anote todas as atividades que você fez ou que você vem fazendo, vai começando a criar essa documentação. A maior parte do seu tempo está indo para onde? Olha aqui para esse organograma, né? Essa ideia de organograma. Não falei sobre as lideranças, já vou falar. Olha para essa ideia de organograma. Onde está indo o seu tempo? Mais para áreas de crescimento ou mais para áreas de entrega, relacionamento com o cliente, né? Back-office, operação? Será que tu está gastando muito tempo cobrando o cliente, exigindo pagamento, mandando boleto e tal? Será que é isso aqui que está tomando tanto teu tempo? Vamos trazer uma ajuda para cá. Será que é cuidar do seu direct, leads que vem chegando nos funis? Vamos olhar para cá. Então, para onde está indo o seu tempo? Porque a construção da empresa ela vai seguindo um pouco dessa lógica, que é liberar o tempo do dono para coisas que valem mais o tempo dele ou onde as horas dele geram mais resultado. Número 3 aqui. Começa a agrupar essas atividades em alguém. Mais ou menos na lógica desses setores, começa a agrupar essas atividades administrativas, agrupar essas atividades de operação para ir trazendo alguém para resolver aquilo ali. E no início, sempre vai contando com a pessoa que você tem. Você conseguiria fazer isso também? Você conseguiria. Vai tornando ela esse braço que consegue envolver mais atividades para liberar mais o seu tempo para estar lá na frente, trazendo clientes e assim por diante. E foque nas áreas de crescimento. Quando a gente pensa que nosso tempo é escasso e que a gente tem que ir direcionando sim o nosso tempo por alguma lógica, algum princípio, tem que ter algum critério pelo qual você direciona o seu tempo. Esse princípio, essa lógica deve seguir destinando o seu tempo para onde ele mais gera receita no caixa. Faz sentido, a gente tem aqui uma empresa e o dono ele vai ficar mandando os boletos para os clientes e vai mandar outra pessoa atender os melhores clientes para tentar fazer vendas, só que esse cara não consegue vender? Não faz sentido. Pega essa pessoa, bota ela a gerir pagamentos, fornecedores, boletos e tudo mais e bota o dono lá a falar com o cliente. Então, esse é um exemplo do mau uso e do bom uso do tempo de um dono. Sempre ir direcionando esse dono, essa pessoa, para onde ele mais gera resultado. Quando contratar? Essa é uma dúvida que eu recebo muito em consultorias e mentorias. Inclusive, se você quiser um diagnóstico personalizado, Carol, olha para o meu momento, onde eu tô, quais são as próximas contratações. Aqui na descrição você encontra links para fazer contato comigo para a gente desenhar isso aqui. Qual que é o meu próximo passo? Quem é a minha próxima contratação? Quem que eu trago? Estou inflado? Minha equipe não é adequada para esse momento? Ela é generalista demais para um momento onde eu preciso de uma equipe com mais conhecimento técnico?
Quais são os seus próximos passos aí de estruturação da sua equipe? Aqui na descrição você encontra o meu contato para a gente fazer esse diagnóstico com um olhar bem personalizado para o seu momento, a sua fase, o seu caixa, o que você tem hoje de disponibilidade de tempo e de recursos financeiros para dar esses próximos passos. Quando você tem receita suficiente para suportar o custo. Eu já vi muitas pessoas errando, falando assim, eu vou contratar porque essa pessoa vai me ajudar a gerar mais receita. Gente, isso é um erro tão grande, porque o senso de desespero e de urgência que permeia essa decisão é gigante. Acaba que essa pessoa entra, você taca pressão nesse colaborador, você às vezes não consegue fechar essa conta e o que acontece? Você demite antes do funcionário poder começar a rampar para gerar resultado. Então, o mínimo que você deve fazer no momento de contratar é ter a reserva de 2, 3, 4, 6 meses dessa remuneração. Dá um gás aí, gera esse caixa para que você não transfira todo o seu desespero com essa contratação para essa pessoa. Não vai dar certo. Não vai dar certo. E principalmente quando essa contratação, de alguma forma ou de alguma variável, vai te ajudar a gerar mais caixa. Não contratar, gente, não é economia. Às vezes é atraso. Exemplo de contratação que vai te ajudar a gerar mais caixa. Eu vou trazer alguém que vai fazer todo o onboarding de cliente, todo o atendimento de cliente e vai cuidar de todo o financeiro, notas e tudo mais, para que eu saia dessa função e produza mais conteúdo. Excelente. Não liberou diretamente o dono para gerar mais receita, mas indiretamente. O dono vai parar de gastar tempo com algumas coisas que não valem o seu tempo para destinar mais tempo para produzir conteúdo, se relacionar com o cliente, fazer mais vendas e tudo mais. Se vocês levarem esse princípio em frente, né? Se você considerar esse princípio, tenho certeza que você vai sair aqui desse vídeo com a mentalidade mais orientada a fazer boas contratações. E quem contratar? Primeiro, atividades-chave. Coisas muito importantes do seu núcleo, traz uma equipe para dentro. Só que traz uma pessoa para dentro. Só que tem algumas atividades que elas são muito acessórias. É o caso do gestor de tráfego. A empresa tem que estar num momento de crescimento, de maturidade muito bom para fazer sentido ter um gestor de tráfego interno. Porque não é uma habilidade, não é um escopo de atividades núcleo ali do negócio, entende? Então, às vezes faz sentido você contratar aí no primeiro ano, no segundo, no terceiro ano, um gestor de tráfego pontual, prestação de serviço, e não trazer um gestor de tráfego. Vai levar muito tempo na construção desse negócio para se fazer sentido ter um gestor de tráfego interno. E aqui é um ponto onde possivelmente você pode estar inflando também a sua equipe, que é o quê? Trazer líder de área, que eu não falei, trazer líder de área antes de construir essa operação. Vai levar um tempo de construção de maturidade para você, dono, sair da liderança. E eu já vi muita gente errar nisso, que, não quero mais liderar a equipe. Meu amigo, dificilmente no primeiro ano, a menos que você esteja amadurecendo muito rápido, que você tenha experiência na construção do seu business aí de um jeito um pouco mais eficiente, possivelmente você vai liderar o seu negócio por um bom tempo. Até você ter essa camada tática aqui, que é o quê? Que são os líderes, outros líderes, que têm uma remuneração mais alta, têm um conhecimento mais alto e tem que gerar mais resultado dentro do teu negócio. Então, cuidado com essas contratações. Por exemplo, social media. Talvez não faça sentido ter interno por um bom tempo do seu negócio. Faz sentido ter um prestador de serviço. E a última coisa que eu deixei anotado aqui é sempre verifique o trabalho dos terceiros ou dos freelancers. Nunca parta do princípio de que ele sabe o que ele está fazendo, que ele sabe muito mais do que você sobre o seu negócio e que ele está garantindo resultado. Gente, sempre verifique. Eu conheço inúmeras pessoas, inúmeros projetos que perdem muito dinheiro trocando de social media em social media, gestor de tráfego em gestor de tráfego, assistente pessoal em assistente pessoal,
porque não acompanha o trabalho. Aí quando se dá conta, a pessoa não faz o que ela prometeu que ela ia fazer e você está gastando dinheiro, às vezes, numa fase onde R$ 500, R$ 1.000 faz muita diferença no seu caixa. Quem dá o ritmo do seu negócio é você. Anota isso. Quem dá o ritmo do seu negócio é você. O dono tem que estar com o pé no acelerador. Eu gosto sempre de trazer uma analogia que é assim. Você é o dono e o dono está com o pé no acelerador na rodovia. Se você está a 80 por hora, aqui na sua camada hierárquica, né, no estratégico, se você está olhando para a sua empresa a 80 por hora, cada camada de colaborador, essa velocidade diminui. Então, aqui embaixo, a tua equipe que está lá no operacional, que é essa camada mais de baixo, ela não está a 80 por hora, ela está a uns 50. Então, se você, dono, tá muito distraído, ou tá muito ocioso, ou tá deixando muito na mão do outro e tal, saiba que a sua equipe, meu amigo, tá menos preocupada que você. Do contrário, se você, dono, tá dirigindo na rodovia a 120, permitido, 120, a sua equipe vai estar a uns 80. Então, quem dá o ritmo do negócio é o dono. Se o dono não tiver com o pé no acelerador, fazendo os movimentos necessários, tirando a equipe que não faz sentido, embarcando a equipe que faz sentido, colocando as pessoas certas nos lugares certos, o negócio não tem uma rampagem, um crescimento, e ele não sai dessa fase de eu presa para uma fase de construção. Aqui no canal, toda semana, você encontra vídeos sobre como construir projetos para trazer mais crescimento, mais satisfação do cliente e entregar projetos que tragam dinheiro no caixa, dinheiro para o dono. Eu te espero no próximo vídeo. Eu espero que toda essa lógica tenha feito sentido para você entender a fase que você tá, para você entender os próximos passos de crescimento do seu negócio. Leve em consideração esses princípios que eu trouxe aqui. E se você quer ter um olhar direcionado em relação ao seu momento, Carol, qual é a minha fase? Carol, qual que é os meus próximos passos de crescimento? Aqui na descrição você encontra o meu contato e aqui no canal você encontra vários outros vídeos para você aprender ainda mais. Fico à disposição, te vejo no próximo vídeo.